Amados, tem tanta gente acreditando em fábula, não acredita na palavra de Deus, que a palavra de Deus é viva e eficaz, a palavra de Deus é poder para nossas vidas, a palavra de Deus é o próprio Jesus, né? Jesus, lá no Velho Testamento, o nome dele era conhecido como palavra, né? Mas muitos estão sucumbindo, por quê? Porque dão ouvido a essas coisas, né? Graça e paz, igreja, amém? Você pode tomar assento, por gentileza. Quero cumprimentar você no nome do nosso pastor Isaúr, da nossa pastora Nilzete, que estão cumprindo uma agenda ali em Curitiba, né? Quero cumprimentar você com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Quero deixar um pensamento aqui da palavra para o teu coração. Quero cumprimentar você que está nos acompanhando através da live. Seja bem-vindo, você que conectou, entrou aí, está nos assistindo através dessa transmissão. Quero ministrar aqui um texto, amados, bem conhecido da amada igreja, 1 Timóteo no capítulo 4, tá? Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo no capítulo 4, nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Você que tem sua Bíblia, seu aplicativo, creio que vai ser projetado aqui também, né? Primeira epístola de Paulo a Timóteo. Timóteo, um pastor de igreja, né? 1 Timóteo 4:1 diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Algumas versões falam assim, que tem a consciência, né? Proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra santificado. Até aqui, querido. Curve sua face, vamos ter mais uma palavra de oração. Pai, eu quero agradecer por essa porção gloriosa da Tua palavra, agradecer por essa oportunidade de estar aqui prestando um culto ao Senhor. Pai, fala conosco agora, Pai. Eu me coloco na dependência do Senhor. Pai, de mim mesmo eu não tenho nada, eu preciso, Senhor, obrigado por essa revelação desse texto sagrado. E eu peço que o Senhor me ajude a falar somente aquilo que o Senhor colocou no meu espírito, Pai. Que eu não venha falar nada de mim, mas eu venho falar da parte do Senhor, aquilo que o Senhor falou. Ministra a tua igreja, teus anjos aqui, anjos guerreiros com espada de fogo. Repreendemos toda a opressão, todo o mal, todo o cansaço físico, mental, preocupação, ansiedade, que saia, desapareça em nome de Jesus, Pai. Somente a tua presença, Pai, essa paz, essa alegria, fala conosco, Pai, em nome de Jesus, amém. Amados, essa é a primeira epístola de Timóteo aqui, de Paulo a Timóteo, né? Quero colocar como tema aqui: somos bons ministros de Cristo. Esse texto diz assim que o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele sabe todas as coisas, ele sonda todas as coisas, né? Ele assiste diretamente do trono de Deus. Então o Espírito Santo sabe tudo o que se passa no trono de Deus, né? Ele sabe tudo o que se passa aqui nessa terra, porque ele habita em nós, ele está aqui nesse mundo, né? Ele é a pessoa mais importante da face da terra hoje, é o Espírito Santo de Deus que está conosco, né? Diz assim que o Espírito diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, porque eles vão dar ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, né? Pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então você vê aqui o engano do inimigo, né? Obrigado. Amados, então, você vê o tanto que o inimigo tem se levantado, tem tentado oprimir a humanidade, né? Essa carta aqui de Paulo a Timóteo, né? Se você for ler lá, desde o início dessa carta, lá no início dessa carta, né? Ele diz assim,
Paulo falando para Timóteo, falando para a igreja, dizendo assim: como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensine outra doutrina, nem se dê a fábulas e genealogias intermináveis, né? Que produzem mais questões do que edificação de Deus. Amado, você aprendeu aqui, nós ouvimos aqui na semana passada, nós temos aprendido que o reino de Deus, né, ele se manifesta aqui na terra através de nós, através de mim, e através de você, através da sua igreja, né? E esse reino ainda não se manifestou totalmente, né? Esse reino, ele vai ainda se manifestar totalmente através de quem? Através de mim, através de você, quando eu e você como igreja tomarmos a postura diante de Deus e tomarmos posse de quem nós somos em Cristo Jesus, né? Mas nós precisamos ter consciência do que Deus pode fazer através das nossas vidas. Tudo que Deus faz na face da terra, Ele faz através de mim, através de você, né? Então nós precisamos ter consciência o que Deus pode fazer através das nossas vidas, ou seja, manifestar o reino de Deus aqui na terra, né? Manifestar no reino do Espírito. Sabe por que eu e você podemos manifestar no reino do Espírito? Porque eu e você, nós não somos carnais, nós somos espirituais. Somos seres espirituais, então nós podemos manifestar no reino do Espírito. Sabe por quê? Porque nós somos participantes da natureza de Deus, né? A mesma natureza de Deus está em mim e em você. A vida Zoe, a vida de Deus, a própria vida de Deus, a própria vida de Cristo está dentro de mim e dentro de você através do quê? Através de Jesus Cristo. Quando você recebeu Jesus como Salvador da tua vida, você recebeu então a natureza de Cristo, né? Amados, mas nós entendemos que Satanás, ele usa pessoas, né? Assim como Deus, ele nos usa como instrumento de bênção, né? Então Satanás, ele também precisa de alguma pessoa que empreste o coração para ele, né? Então ele age através do que? Através do corpo dessas pessoas e causa todo tipo de destruição na face da terra. Você está vendo aí, né? Todos os fatos que a gente vê acontecendo nos meios de comunicação, tanta destruição, tanta coisa, né? Mas, amados, eu e você, nós precisamos manifestar o reino de Deus. Sabe para quê? Para que todo esse mal caia por terra, né? Então, amados, Jesus já venceu Satanás na cruz do Calvário. Ele colocou ele debaixo dos nossos pés. Mas nós precisamos o quê? Precisamos agora manifestar esse reino de Deus, né? E para manifestar o reino de Deus na face da terra, eu preciso o quê? Eu preciso do conhecimento e da revelação da palavra de Deus, né? Por isso que você está aqui domingo após domingo, sexta-feira, né? Nós tivemos culto na sexta-feira, fomos alimentados aqui com a palavra de Deus. Ontem, alimentado pela palavra de Deus. Pastor, mas não é muito? Culto todo dia? Que bom se estivesse todo dia, né? Amados, a palavra de Deus é a melhor preciosidade que nós podemos ter, querido. E a palavra de Deus, sabe o que acontece? Essa revelação, o conhecimento da palavra de Deus, elas têm que estar bem nítido dentro de nós. Sabe por quê? Porque eu e você temos o Espírito Santo de Deus, e aqui habita em nós, nós somos templo do Espírito Santo. Então essa carta aqui, amados, lá no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo, ele começa a fazer algumas ademoestações ali para Timóteo. O que é ademoestação? É uma advertência, é um conselho, né? Então o apóstolo Paulo, ele começa ali, escreve essa carta aconselhando Paulo, né? Então é uma advertência benévola, é um conselho. Então essa carta do apóstolo Paulo para Timóteo era um pastor de igreja, como eu falei para você, né? Paulo escreve para Timóteo para que ele permanecesse em Éfeso, né? Paulo começou um ministério poderoso ali em Éfeso, foi implantada uma igreja ali. Agora Timóteo, você tem aprendido aqui, né, que o ministério de Paulo, um ministério muito dinâmico, né? Mesma hora que ele estava numa igreja, ele estava em outra, mandando carta aqui, mandando ali, né? E agora ele adverte através de Timóteo para quê? Para que eles permanecessem ali em Éfeso, né? Para que a igreja continuasse fiel a Deus, né? Que não pregasse outra doutrina que não fosse o Evangelho de Cristo, né? Que eles não se influenciassem por doutrinas, porque naquela época, querido, existia 500 tipos de religião diferente, né? 500 tipos de Deus diferentes, como existe no dia de hoje, né? Mas o apóstolo Paulo advertindo que não pregasse outra doutrina
que não fosse o Evangelho de Cristo. Aquilo que não é o Evangelho de Cristo, chuta fora que é laço, né? É coisa do demônio, é do diabo. Mas que pregasse o quê? Pregasse o amor entre os irmãos, né? Então que Timóteo ele pregasse o amor entre os irmãos ali, uma fé não fingida, né? Não apenas ali um formalismo religioso, algo vazio, cheio de ódio, de rancor, de divisão na casa de Deus. Não, não. O apóstolo Paulo ele fala assim, olha, que ele pregasse o amor, né? Amados, porque hoje, como nos dias de Paulo, você vê, o que você vê? Você vê muitas pessoas naufragando na fé, né? Naufragando na fé, como assim? Como naufragando? Afundando mesmo, né? Por quê? Por rejeitar a fé e a boa consciência, né? Esse texto aqui diz, ele fala sobre a fé e a boa consciência. O que é a fé? É a porção de fé que Deus nos deu, né? Você tem aprendido aqui que a porção de fé que você tem é a mesma porção de fé que Jesus tinha, né? Aqui na face da terra, quando ele ressuscitava mortos, quando ele dava ordem para o vento cessar, a tempestade, quando ele dava ordem para o morto ressuscitar, né? É a mesma medida de fé que ele repartiu para mim e para você, né? Então não tem níveis de fé diferentes. Ah, não, o Adnan tem uma medida de fé, eu tenho outra. Não, cada um recebeu a mesma medida de fé que Jesus, né? Então, amados, diz aqui que eles rejeitavam a fé, né? E uma boa consciência, né? Rejeitavam a fé, ou seja, eles não davam importância para a fé, aquilo que eles recebiam, a palavra de Deus, que gerava fé no coração deles, né? E uma boa consciência. Então precisamos ter o quê? Uma boa consciência. O que é uma boa consciência? É uma habilidade de perceber as coisas, né? O que é boa consciência? Todo cristão tem que ter uma boa consciência. O que é boa consciência, pastor? Entender o certo do errado, né? E desta forma escolher sempre o certo, né? Então eu como cristão, eu tenho que ter uma boa consciência. O que é boa consciência? A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, né? Eu e você temos uma mente de Cristo, então nós temos uma boa consciência. Então eu e você, nós discernimos o certo do errado. Amados, e Paulo também ele escreve para essa igreja, dizendo que a igreja orasse, né, por todos os homens. Olha, Timóteo, vocês igreja, orem pelos homens, orem pelas pessoas, né? Suplique pela igreja e interceda pelos perdidos, né? Você tem aprendido aqui a diferença entre súplica e intercessão. A súplica é a oração que você faz em prol do teu irmão, né? Porque ele já é salvo, ele tem Jesus, então você suplica pelos santos, ou seja, você suplica pelo teu irmão. Eu e você somos santos, né? E intercessão, o que é? É para aquele, é a oração que você faz para aquele que está lá na guilhotina, né? Aquele que está na porta do inferno, né? Aquele que o diabo está ceifando a vida dele. Essa é a intercessão pelos perdidos, né? Então, mas esse é o papel da igreja, porque Deus ouve os seus filhos. Amados, quando eu e você entramos na presença do Pai, a Bíblia diz que Deus nos fez reis e sacerdotes. Reis por quê? Para governar sobre essa terra, né? E para servir as pessoas. O rei é aquele que se preocupa com o bem-estar das pessoas, né? E o sacerdote, quem que é sacerdote? É aquele que entra na presença de Deus, né? Você sabia que Deus não ouve oração de pecador, né? Deus ouve a oração de pecador. Deus ouve a oração de filho. Deus ouve a tua oração. Esse negócio que as pessoas falam, mas eu não vou para o céu, eu também não vou para o inferno, né? Porque eu faço as minhas orações, isso, aquilo, tal. Se eu não tenho Jesus como Salvador da minha vida, né? Então eu sou um pecador. Pastor, mas quer dizer que quem tem Jesus nunca peca, amados? Quando você tem Jesus como Salvador da tua vida, né? Você não vai viver na prática do pecado. É claro que nós erramos, falhamos, muitas vezes, né? Por atitude, pensamento, palavra, né? Mas, amados, todo pecado foi perdoado na cruz, né? Ninguém vai para o inferno por causa de pecado, né? Estou escandalizando vocês aqui, né? As pessoas vão no inferno, sabe por quê? Porque não reconhecem Jesus como Salvador. Mas, pastor, então pode viver pecando? Não, amados. Quem tem Jesus, quem tem aliança com Deus, não vive pecando, né? Ele tem aliança com Deus, né? Ele não anda segundo o príncipe desse mundo. Então, amados, eu quero entrar aqui na pregação agora, não quero demorar, tá? 3 pensamentos aqui referente a essa passagem. Apostasia da fé. Primeiro pensamento, apostasia da fé.
1 Timóteo 4,1, o texto que nós lemos, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Porque dando ouvido para espíritos enganadores e doutrinas de demônios, né? Pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Amados, o que é apostasia? Você conhece a palavra, né? Apostasia significa você se afastar dos princípios do Evangelho, né? Outrora eu era crente, agora não sou mais, né? Tantas pessoas que eu conheço, amado, se criou berço evangélico, né? Você vai conversar com a pessoa, não creio em mais nada. Não, apostatou da fé. O que é apostatar? É você, um afastamento total, definitivo, né? De uma ideologia, né? Se afasta totalmente, né? Então aqui Paulo está falando sobre a apostasia, né? Sabe por quê que as pessoas apostatam da fé? Sabe por quê acontece isso com as pessoas, né? Porque muitos dão ouvidos a espíritos enganadores, né? Eles estão ouvindo o engano de Satanás. Pastor, mas é quase igual ao Evangelho, né? Quase igual ao Evangelho. Não, pastor, mas parece tão legal, né? Pastor, mas falou assim comigo e falou umas coisas bem óbvias, né? Se não vem de Deus, chute que é laço, né? Que o inimigo, ele é acusador, ele é falso, ele é mentiroso, né? Muitos dão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então hoje nós vemos que claramente isso acontecendo com as pessoas, né? Sendo influenciado pelos anjos caídos. Você aprendeu aqui semana passada sobre anjos caídos, né? Aquele que age na mente das pessoas. É o pior tipo de demônio, de diabo que existe, né? Os anjos caídos, porque age na mente da pessoa. A pessoa faz uma coisa e ainda acha que está certo, né? Então é aquele pensamento que a pessoa tem, influenciado pelos anjos caídos, né? O sofisma, né? Lembrei da palavra aqui, sofisma. O que é sofisma? Um pensamento, uma linha de pensamento. Eu penso assim e não mudo, né? Então, ensinando doutrinas de demônios, né? 2 Timóteo 4,3 diz assim: porque virá o tempo que não sofrerão a sã doutrina. O que é a sã doutrina? É a palavra de Deus, é o Evangelho de Cristo, é aquilo que você ouve aqui, culto após culto, os irmãos vindo aqui pregando, ministrando a palavra de Deus, né? Diz aqui que eles vão amontoar para si doutores, né? Conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Amados, tem tanta gente acreditando em fábula, não acredita na palavra de Deus, que a palavra de Deus é viva e eficaz, a palavra de Deus é poder para nossas vidas, a palavra de Deus é o próprio Jesus, né? Jesus, lá no Velho Testamento, o nome dele era conhecido como palavra, né? Mas muitos estão sucumbindo, por quê? Porque dão ouvido a essas coisas, né? Mateus 24:11 diz assim: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, né? Qualquer semelhança com o que vem acontecendo aí não é um mero acaso, né? Enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, né? Muitos, o amor vai esfriando. Mas aqui tem uma boa notícia: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Pastor, mas é tanta luta, tanta coisa, como é que eu me vejo livre dessas coisas, pastor? Agora eu vou te dar aqui a chave, né? Mas para ficar livre dessas influências malignas, sabe o que eu preciso? Nós precisamos exercer a justiça de Deus na face da terra, né? O que é a justiça de Deus? Aquilo que Deus fez quando Ele entregou Jesus e pagou o preço por nós naquela cruz, né? Ele morreu naquela cruz por nós. Não há nenhuma condenação contra nossas vidas. Ele fez justiça de uma vez por todas, né? E Ele foi ali sepultado, né? Ao terceiro dia Ele ressuscitou. A Bíblia diz que Ele desceu ao Hades, né? Ele subiu ali, tomou a chave da morte e do inferno, né? E ao terceiro dia Ele ressuscitou e ficou 40 dias andando aqui na face da terra, né? Com os seus discípulos, e aí Ele subiu aos céus num corpo glorificado. Amado, aquilo que é justo, né? Somente o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo precisa estar onde? No meu coração e no teu coração, né? Essa justiça de Deus, ela vem através do quê?
através da fé na palavra de Deus, né? Sabe por quê, amado? Porque a Bíblia diz que nós fomos justificados em Cristo, né? Então Jesus Cristo, a justificação de Cristo em nós, faz toda a diferença, né? Então, mas o Evangelho de Cristo, Jesus, é uma mensagem maravilhosa, né? Para todos nós, né? Por tudo aquilo que ele faz, aquilo que ele fez, né? E pelo poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus, querido, né? Então o que eu preciso, querido? Eu preciso exercer a justiça de Deus, né? Tomar posse daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, né? E eu preciso o quê? Preciso tomar posse da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo, né? Se vier outra pessoa falando alguma coisa para você, fala, não, chuta que é laço. Examine à luz da palavra de Deus, né? Ah, não, tem um negócio bem bacana aí, dá uma olhada aí no Instagram, dá uma olhada aí, dá uma pesquisada lá, chuta que é laço, não está na Bíblia, sai fora, né? Amados, quando eu e você andamos em comunhão com Deus, né? E com o corpo de Cristo, essa é uma outra chave, andar em comunhão com Deus e com o corpo de Cristo. Pastor, eu ando em comunhão com Deus, faço oração lá em casa, vai com os irmãos que não gostam de ficar, está errado, está fora, né? Os irmãos que não me sinto bem, congrego em casa, amados, está fora, está suscetível a cair, né? O diabo não brinca de ser diabo, né? O Satanás, ele é diabo 24 horas por dia, né? Então eu preciso estar no corpo de Cristo, né? Para não ser enganado, porque o Espírito Santo, ele sinaliza, ele nos livra das ciladas, das trevas e tramas diabólicas, né? O Espírito Santo, ele sinaliza, opa, tem qualquer coisa aí, né? Tem qualquer coisa errada aí que não está certo, né? Então você examina a luz da palavra de Deus, né? Amados, então, amados, você tem o Espírito Santo de Deus com você. Amados, não tem como o diabo enganar você. Estou liberando uma palavra sobre a tua vida. Não tem como o diabo enganar você. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está em você. Ele sinaliza aquilo que é certo, aquilo que é errado, né? Ele dá as direções para você, né? Até um ambiente que você chega e fala, opa, aqui, né? O negócio que está carregado, está esquisito, né? Amados, assim como Deus falava com os profetas no passado, mas pastor, mas era legal naquela época, eu estava vendo ali, né? Como Deus falava com o profeta Eliseu, né? Tem uma passagem aqui em 2 Reis, assim como Deus falava com o profeta Eliseu, né? Alertando ele de toda a trama do inimigo, assim Deus é conosco, amados. Ele sempre sinaliza algo que está para acontecer. 2 Reis 6:11, depois dá uma lida lá na tua casa, muito bacana essa passagem aqui, né? Então diz aqui que o rei da Síria, né? Eles estavam cercando ali o povo de Israel, eles queriam destruir, eram vários povos, rei da Síria, rei do, tudo quanto rei dos infernos, estava cercando ali Jerusalém, cercando ali o povo de Israel, né? E diz ali que sempre que ele tramava alguma coisa, né? Diz ali que esse rei da Síria, ele se organizava ali fechava a porta ali, entrava no escritório junto com os comandantes dele e falava, vamos fazer assim, assim, vamos acabar aí com o povo de Israel, né? Vamos destruir, né? E ali 2 Reis 6:12 diz assim, e chamou os seus servos e ele disse, não me farei saber qual dos vossos é pelo rei de Israel, viu? Quem de vocês está me traindo? Alguém de vocês está abrindo a boca. Os homens sabem tudo o que acontece. O rei de Israel sabe tudo o que acontece conosco, né? Alguém daqui está traindo. Quem que é? Aí levantou ali um dos servos dele, meio com medo, né? Falou assim, não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, né? Que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu fala na câmara de dormir. Amados, o mesmo Espírito Santo que estava em Eliseu está em mim, está em você. Você nunca vai ser pego desapercebido. Ah, mas eu não sabia, né? Amós 3:7, profeta Amós, o texto diz assim, 3:7, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, aos seus profetas, né? Aí tem lá, em 2 Reis mesmo, fala, crê no Senhor teu Deus, estará seguro. Crê nos seus profetas e prosperareis, né?
Então, confie, querido, né? Confie na palavra de Deus, confie em Deus, confie nos seus profetas, não fique triste, não fique abalado por más notícias, né? Permaneça firme, nós somos um povo especial na face da terra, querido. O pastor tem falado aqui de um grande avivamento aqui na face da terra, querido, e esse avivamento vai vir, né? Amados, Deus nunca perdeu uma batalha. Quando você desanimar por algum motivo, né? Você é o único na face da terra, dos planetas do universo, que tem um Deus que nunca perdeu uma batalha, né? E você é mais que vencedor, né? Deus nunca perde, né? Tem um cântico que eu gosto muito de dizer: Deus nunca perde, Deus nunca é vencido, né? Carinha que eu gosto muito, esqueci o nome dele, Alessandro Vilas Boas, né? Onde ele... Deus nunca perde, Deus nunca é vencido, querido. Esse Deus, o Espírito Santo habita dentro de você. Ele é o nosso Deus, querido. Daí segue o texto falando aqui: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, né? Tendo cauterizado a sua própria consciência, né? O que é cauterizada? Está ali, não entra mais nada, né? Pessoas que não aprendem mais nada, né? E, amados, o homem tem se desviado da palavra de Deus pela mentira, né? Ele tem cauterizado a mente de muitos, né? O espírito do anticristo, ele se opõe contra tudo que é a palavra de Deus, né? Tudo que se opõe à palavra de Deus é o anticristo na face da terra, né? Já está aí, você está vendo nos meios de comunicação aí, você está vendo. Tudo que se levanta contra a palavra de Deus é a manifestação do anticristo na face da terra, né? Então, a mente cauterizada, né? A mente cauterizada, ela está diretamente ligada à apostasia, né? Mesma coisa. Mente cauterizada e apostasia, mesma coisa. Não creio em mais nada. Conheço muita gente assim. Não creio em mais nada, não creio em milagre, não creio nisso, não creio naquilo. Meu Deus, né? Que isso, né? 1 João 4,2 diz assim: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, né? E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, né? Mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, né? Então você está orando para uma pessoa, a dica aí, né? Você está orando para uma pessoa aí, de repente você vai fazer uma oração com ele, você quer saber se a pessoa está liberta mesmo? Fala a pessoa repetir assim: eu creio que Jesus Cristo veio em carne na face da terra. O diabo nunca vai falar isso, querido. Ele pode falar um monte de coisa: eu amo Jesus, eu não sei o que, amo a igreja, né? Ele pode falar tudo, mas os demônios, eles nunca vão reconhecer que Jesus Cristo veio nesse mundo em carne. Sabe por quê? Porque quando ele veio aqui em carne, ele destruiu as obras do diabo, né? Porque o diabo, ele é espírito, então ele não, a influência que ele tem aqui na face da terra é aqueles que emprestam o coração para ele, né? Os bruxos, os demônios, tudo que se... Agora, Jesus teve direito legal aqui na face da terra, porque ele nasceu aqui de uma mulher, ele esteve aqui nessa terra, né? Ele caminhou aqui nessa terra, então essa terra é dele, essa terra é do nosso Senhor. Mas a boa notícia é que Deus tem levantado na face da terra um povo remanescente, que somos eu e você, querido. Agora eu vou falar de você um pouco. Você é rei, você é sacerdote, você é filho, você é herdeiro com Cristo, para fazer toda a diferença nesse mundo. E eu declaro sobre a tua vida que você vai participar de um grande avivamento na nossa nação. É um grande avivamento. Você tem ouvido aqui do nosso pastor, você tem ouvido aqui essa palavra, e nós cremos nessa palavra. Segundo pensamento, meu Deus, o tempo está voando. Eu falei que não ia demorar, né? Segundo pensamento, nós somos bons ministros de Cristo. Eu e você somos bons ministros de Cristo. O verso 5 do texto ali, que nós lemos, 1 Timóteo 4, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, né? Quando você prega a palavra de Deus, quando você ensina a palavra de Deus, quando você dá direção para um irmão teu, o irmão chega na igreja que você vai dar uma integração para ele. Tem uns professores de integração aí, uns professores de teologia aí,
né? Quando você ensina a palavra para os irmãos, sabe que você é? Você é um bom ministro de Cristo, né? Propondo essas coisas aos irmãos, né? A palavra de Deus, né? Serás bom ministro de Jesus Cristo, né? Criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, né? O que é ministro, querido? Tem um cântico que fala assim: somos seus ministros, né? Somos seus ministros. Ministro é o indivíduo que intercede, né? Na execução de qualquer coisa. É ele que vai lá na frente, ele representa o povo, ele vai, né? Você viu os irmãos aqui, eles são ministros de louvor, eles estavam entrando na presença do Pai para trazer a presença de Deus aqui, para você estar junto, adorando. Por isso que tem os cânticos de adoração, é ministração a Deus, né? Salmo 103, 21 diz assim: bendizei ao Senhor, vós, os seus anjos, forças poderosas de elite. Sabia que os anjos são força poderosa de elite? É a tropa de elite, né? Que amais a sua palavra e obedeceis a todas as suas ordens. Agora está falando de mim e de você. Bendizei ao Senhor, vós todos os seus exércitos, vós seus ministros. Nós somos ministros de Deus. Por quê? Sabe por quê? Porque nós cumprimos a vontade de Deus. O 22 ali do Salmo 103, depois você lê lá: bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares o seu domínio eterno. Bendize ao Senhor, a minha alma. Amado, o texto diz que nós somos criados com a palavra da fé, né? Esse mundo aqui foi criado com a palavra da fé. Haja luz, houve luz, né? Haja o firmamento, houve o firmamento, né? Então nós somos criados com as palavras da fé, com a palavra de Deus, né? E a boa doutrina. O que é boa doutrina? É a doutrina da igreja tal. Não, esqueça isso. Isso é coisa de homem. A boa doutrina é a palavra de Deus, né? Tudo que não tiver dentro da doutrina da palavra de Deus não é de Deus, é invenção de homens. Não pode isso, não pode aquilo. Esse mesmo texto está falando aqui: não pode experimentar isso, não pode experimentar aquilo, né? Naquela época lá tinha uns costumes lá, né? Não pode isso, nem casar as pessoas não podiam, né? Por causa do ensinamento diabólico, né? E ali o Timóteo ensinando aquele povo, né? Abençoando aquele povo. Então a palavra de Deus é o Evangelho. Nós somos criados na boa doutrina que nós temos seguido. Eu e você, querido, nós estamos seguindo uma boa doutrina. Sabe qual a doutrina? Da palavra de Deus. Você está seguindo essa palavra, né, de Deus. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é o Evangelho? É o poder de Deus para nossas vidas. O Evangelho é o poder de Deus para salvar vidas. O verso 7 ele diz assim: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, né? Essa palavra diz ali: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. O que falou aí, pastor? Amados, não dê ouvido a fábulas profanas. O que é fábulas profanas? Mentira. Está escrito isso, aquilo, né? Manda uma mensaginha para você lá: de onde que tirou isso? Nem sabe de onde que veio, né? Está falando de coisas tolas, absurdas, né? Que não traz qualquer coisa positiva, verdadeira, a doutrina de Deus, né? Amados, existem muitos ensinos errados, né? Muita coisa, ensinamento que está levando as pessoas para o abismo, né? A pessoa não crê no poder do Evangelho. Conheço uma pessoa assim, querido. Não crê no Evangelho, já foi evangélico, né? Mas hoje abandonou a fé. E hoje está praticando umas coisas absurdas. Dá até vontade de dar risada. Como é que pode acreditar nisso? Fábulas, mentira. Fábulas profanas, coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus, heresias, falsos profetas, né? O exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade, amados, a piedade, ou seja, o que é piedade? É uma atitude que inclui o conhecimento verdadeiro, né? A piedade, o que é? A piedade, ela envolve atitudes corretas para com Deus, fazer o que Ele deseja. Então você quer ser piedoso, pratique a palavra de Deus.
Ser piedoso, o que é? É aquele que pratica a palavra de Deus, é aquele que exerce a palavra de Deus, né? Sabe, aquele que sabe quem é Deus, né? Mas o nosso trabalho em Deus não é vão, né? Pois o nosso Deus, Ele está vivo. Você não vou falar que você serve a Deus, que eu vou falar que você é servo, né? Aí eu vou estar voltando no Velho Testamento, né? Mas você é filho de um Pai poderoso. O teu Pai tem tudo. Então, o meu trabalho, o teu trabalho em Deus não é vão. O nosso Deus está vivo, Ele vive e reina para todo sempre. E nós estamos aqui nesse mundo para quê? Para reinar em vida, para abençoar vidas. Nós somos instrumentos de Deus aqui na face da terra. Eu estava aqui sexta-feira, finalzinho da tarde aqui. Daqui a pouco ligou um colega meu e falou assim: olha, pastor, tem como você orar aqui para um rapaz aqui, trabalha aqui na minha empresa? Pastor, esse rapaz é um braço direito para mim aqui, né? Ele trabalha aqui comigo e ele é meu motorista, e é uma pessoa muito boa, quero muito bem esse rapaz, e ele me ajuda muito aqui. E está acontecendo umas coisas esquisitas com ele aí, esses dias aí. Todo carro que ele pega, quebra. Ele pegou um carro, agora foi lá para o Projeto Puma, entrou debaixo de um caminhão, quase se arrebentou, né? Pegou outro carro, bateu, né? Aí eu estava aqui, sozinho, né? A Andréia estava comigo, eu precisava ir embora. Daí eu pensei, eu vou chamar pedir ajuda dos universitários, né? Aí chamei aqui o irmão Adão, aqui, pastor Adão aqui. O Espírito Santo falou assim: chama mais alguém para ser testemunha disso aí. Aí eu chamei ele veio prontamente, né? Esse é o amor de Deus pelas vidas, né? Atender alguém prontamente, né? Aí chegou que já conhecia o rapaz, né? Já conhecia, nós conversamos, oramos aqui. Aí eu fiz uma oração com ele ali, ele aceitando Jesus como Salvador, né? E ele tremia, e o inimigo quis manifestar, nós repreendemos, mandamos o mal embora, né? Daí oramos pelo chefe dele também, pastor, ora por mim também, oramos ali. Aí o rapaz veio aqui na porta, que ele estava com outra fisionomia. Falei, olha, saiu um peso de cima de mim. Aí ele conversou bastante com o Adão ali, bem conhecido do Adão. Aí, agora mandei uma mensagem para ele, disse, pastor, estou livre daquelas coisas, né? Eu creio que foi feita uma obra de bruxaria muito grande, né? Para destruir a vida dele, num acidente, uma coisa assim, né? E é um rapaz que tem um testemunho muito grande. Um dia eu vou trazer ele aqui para testemunhar aquilo que Deus fez na vida dele. Aí ele falou, pastor, estou fazendo as corridas aí, estou trabalhando, estou com os carros da empresa, não aconteceu mais nada, estou bem, né? Mas sabe o que é isso? Eu e você, nós somos instrumentos de Deus para abençoar vidas, né? Porque se nós temos Jesus como Salvador, recebemos tudo isso, todos os dons do Espírito Santo. Sabia que cada um de nós aqui tem um dom, né, do Espírito Santo na tua vida? Você tem, né? Por que nós recebemos esses dons? Para quê? Para abençoar vidas, né? Está aí o diabo matando, destruindo, usando vida para destruir vidas, e aqui ele usa vidas para abençoar vidas, né? Esse aqui é o nosso lema aqui, né? As pessoas entrar aqui de um jeito, amados, isso é maravilhoso. O rapaz falou assim, eu estou leve, meu Deus, parece que estava um fardo em cima de mim, estou leve, estou alegre, estou, né? Amados, isso não tem preço, querido. Eu e você somos instrumentos de Deus na face da terra, para manifestar o reino de Deus no mundo decadente como está hoje, né? Por isso que o diabo quer entristecer você, né? Ele quer que você coloque o foco em outra coisa, né? Estou pensando, estou nervoso aqui, estou aflito com as notícias aqui, isso, aquilo. Amados, esqueça isso. O teu Deus nunca perde, né? Ele nunca perdeu uma batalha, né? E você é filho, você é herdeiro dele, em Cristo Jesus. Então, amados, a solução para o mundo está na igreja, que somos eu e você, somos a agência do reino de Deus nesse mundo. Eu vou pular aqui, irmãos, que tem muita coisa ainda. Vou ministrar a ceia ainda para os amados, né? Então, eu e você, querido, nós somos seres espirituais. Nós precisamos ter a consciência que existe um reino espiritual. Mas tem coisa que eu e você não vemos.
Você olha aqui, pelos olhos carnais você não enxerga, mas eu e você temos que ter a convicção que existe um reino espiritual que é muito real. O reino espiritual é tão real quanto você está me vendo aqui, eu estou te vendo aí. A diferença é que nós não enxergamos a olhos nus, né? Existe um reino espiritual, a Bíblia diz que nós estamos rodeados, Hebreus, no início de Hebreus fala assim, que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Anjos, arcanjos, todo o céu, né? São testemunhas de tudo aquilo que está acontecendo, né? A Bíblia diz assim que o anjo anota tudo aquilo que acontece à igreja, né? Então o anjo hoje fez um relatório, hoje foi cantado tal cântico, tal cântico, tal cântico, foi pregado a palavra assim, assim, assim. Então o anjo anota tudo o que acontece à igreja, e existem os principados, potestades das trevas, né? Mas eu quero dar uma boa notícia para você, querido, você não tema o mal, não tenha medo. Eu declaro sobre a tua vida, querido, você é mais que vencedor. Você tem uma autoridade sobre a tua vida. Não tenha medo das trevas. Não tenha medo. Porque o medo, sabe o que é? Ele é uma ferramenta do diabo para tentar acuar o povo de Deus. Mas eu e você, querido, a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. O verdadeiro amor é Jesus Cristo de Nazaré. Terceiro pensamento, Deus nos deu dons. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevere nessas coisas, porque fazendo isso salvarás tanto a ti, como aos que te ouvem. Amados, não despreze o dom que há em ti. Pastor, mas eu não consigo fazer nada. Pastor, mas eu vim aqui falar alguma coisa, dar um testemunho? Não. Me convidaram para ensaiar aqui no louvor. Não, mas eu não sou capaz. Amados, não despreze o dom que há em ti. Pastor, mas que dom que eu tenho? Amados, sabe como você descobre o dom que você tem? Estando na casa de Deus. Fique tranquilo, querido. Deus está te vendo aí. Pastor, ninguém me vê aqui. Ninguém sabe que eu toco um violãozinho. Ninguém sabe que eu sou um baixista. Ninguém sabe, amados, no momento certo, Deus vai trazer você, vai falar, olha, você, há um dom em você. Tem muitos dons, queridos. Nós precisamos buscar os dons do Espírito. Diz aqui que os dons foram com a imposição das mãos do presbítero. Medita essas coisas. Amados, cada um de nós, filhos de Deus, nós temos pelo menos um dom que é concedido pelo Espírito Santo, dons de língua, dons de interpretação de línguas. A pessoa está falando em línguas aqui, ele tem o dom de interpretar, agora está falando assim, 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 né? E Deus distribui esses dons, sabe por quê? Para a edificação da igreja, né? Para ferramentas poderosas na igreja. Então eu preciso o quê? Buscar com diligência esse dom em prol do quê? Em prol das vidas, para fazer o bem para as pessoas. Puxa vida, mas se o pastor tivesse aqui, ele orava para essa pessoa. Não, querido, você mesmo. Coloque a mão, ore. Mande o mal embora. Você tem essa unção sobre a tua vida. Você entrar sobre o lugar, mas pastor, e se manifestar? O demônio, se ele manifestar, ele tem que ir embora. Porque há poder na tua palavra. Você ouviu também aqui que o diabo ele não suporta olhar para você. Não suporta olhar para você. Ele olha para você, ele vê Jesus, a imagem e a semelhança de Deus. Eu estou olhando para você aqui, eu estou vendo a imagem e semelhança de Deus. Vocês são uma igreja linda. Vocês são maravilhosos, querido. Vocês são pessoas extraordinárias. Pessoa extraordinária que fez 4, 5 faculdades. Não, querido. Pessoa extraordinária é aquela que tem Jesus como Salvador. É importante uma carreira acadêmica? É óbvio que é. Mas em primeiro lugar, eu ser um filho, ser um herdeiro, ter Jesus como Salvador da minha vida. Amados, muitos não conhecem a palavra de Deus. E eles estão sofrendo debaixo de um tacão opressor do inimigo. E eu e você, nós temos as boas novas.
O que é o Evangelho? Boas notícias. As boas notícias do reino de Deus é o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus, não, as boas notícias não estão na televisão, muito pelo contrário. Ali está todo tipo de demônio. News disso, news daquilo, Diabo News. Pode colocar esses jornais aí, muitos deles, como Diabo News, notícia do inferno. A notícia maravilhosa está na igreja. Você ouvir a palavra de Deus. Pastor, como é que você aprendeu essas coisas aí? Ouvindo a palavra, escrevendo, anotando aqui que o pastor prega, os irmãos pregam aqui, aprendendo. Por isso que nós congregamos, querido. Romanos 1,16 diz assim: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Quem que é o justo, querido? Eu e você que somos justificados por Cristo. Então nós vivemos por quem? Pela fé em Cristo Jesus. Amados, a palavra de Deus é divina. A palavra do Senhor, ela é viva. Ela é eficaz. Esse é o poder do Evangelho de Cristo, querido. O Espírito de Deus, ele habita em nós. O Espírito de Deus, ele não é limitado a uma geografia, O Espírito Santo está ali, ele está aqui. Não. O Espírito Santo não é limitado a uma parte geográfica. O Espírito Santo de Deus, ele é livre, ele habita no coração de cada um de nós. E o Espírito Santo está operando na face da terra. Através de quem? Através de mim, através de você. Tome posse de quem você é em Cristo Jesus, querido. Medite na palavra de Deus. Aprenda mais de Deus. Tenha um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Ele quer nos levar a um outro nível espiritual. Eu já estou declarando sobre você, querido. Tudo que você está ouvindo aqui, você já está num outro nível espiritual. Você está num local mais elevado. Amém, querido? Nós vamos ministrar a ceia ainda aqui. Quero convidar os amados aqui do louvor para subir aqui conosco. Amados, é através do nosso testemunho de vida que as pessoas chegarão a Cristo. Vendo os irmãos testemunhando aqui, Ontem o Cristiano estava testemunhando aqui no culto dos jovens. Esse testemunho que traz as pessoas para Cristo. Puxa vida, olha o que Deus fez na vida dele. Então as pessoas vão te procurar para receber uma palavra, uma oração, porque Deus abençoa vidas através de vida. Para concluir aqui, querido, nós somos profetas de Deus nessa terra. Eu e você somos um profeta. O que é profeta? Aquele que abre a boca e acontece. Declare, há poder na tua palavra. Lá no passado, tem um texto que diz assim: aonde colocar a planta dos pés, Deus me dá. Isso é lá para o passado. Aqui, depois de Jesus, é aquilo que eu falo, aquilo que eu declaro. Não é que eu coloco a planta dos meus pés, não, é aquilo que eu falo. Há poder na tua palavra, querido. Há poder na tua palavra, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Ele é nosso amigo, ele é nosso conselheiro, ele é o nosso ajudador, está sempre conosco. Não sofra mais, querido. Exerça a autoridade que Deus te deu em Cristo Jesus. Para concluir, Salmo 108:13. Em Deus faremos proezas, porque Ele calcará, já vou falar aqui, pois Ele já destruiu os pés dos nossos inimigos. Em Deus faremos proezas, muito mais do que temos feito. Amém? Quero convidar você a ficar de pé. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.